dia para você que a partir de agora nos acompanha. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Conheça Goiás. E eu, Nádia Lippe, vou te apresentar muita informação e entretenimento. Venha com a gente neste programa que é um projeto da Associação Goiana de Municípios, AGM. Vamos conhecer as atrações de hoje. Saúde do homem, os cuidados e prevenção do câncer de próstata. Atletas paraolímpicas exibem suas modalidades com suor e superação. Na nossa sala de visita, Cleudes Baré conversa com José Alves Filho, presidente do Conselho da ADIAL Brasil. E Senador Canedo é o município em destaque hoje. Quando o assunto é saúde, não tem como adiar. Prevenir é sempre o melhor remédio. Hoje vamos falar sobre a saúde do homem e um assunto importante, o câncer de próstata. A pauta é séria e a prevenção dessa doença já ganhou até uma campanha nacional com um mês inteiro dedicado a ela. Vamos saber mais sobre os cuidados e prevenção dessa doença na matéria de Mila Alves. Em 2014, 69 mil novos casos de câncer de próstata foram diagnosticados no Brasil. A cada 33 minutos ocorre um óbito em decorrência da doença no país. O câncer de próstata está ligado a fatores genéticos e tem o dobro de chances de aparecer em homens cujos pais também tiveram a doença. Mas a obesidade e a ingestão de gordura animal em excesso também contribuem para o desenvolvimento da doença, que não apresenta sintomas e, por isso, a realização dos exames preventivos é tão importante. O câncer de próstata, na sua fase inicial, é silencioso. Se o homem já tem sintomas da doença câncer de próstata, é porque já não está mais confinado à glândula prostática, já saiu. Ele, se vai para o osso, ele começa a ter dores terríveis, dor óssea terrível, pode ter fraturas ósseas, né? Tanto na bacia quanto na coluna. Mas ele, no seu início, é sim silencioso. Apesar do preconceito que os homens têm, os médicos recomendam o exame do toque, que é fundamental para a descoberta do câncer. No caso de Wandel Seixas, somente o exame de sangue não foi suficiente para o diagnóstico da doença. Há 6 anos, Wandel descobriu, após uma consulta de rotina, que estava com a doença. Como o câncer estava na fase inicial, a cura veio logo depois da cirurgia. Hoje, Wandel realiza um acompanhamento periódico com o médico e leva uma vida normal. Ele acredita que os exames preventivos foram fundamentais para vencer a luta contra a doença. O preconceito do toque não há razão para isso. Eu entendo assim, um certo machismo incompreensível nessa questão. As pessoas façam a prevenção pedida pelo médico de 6 em 6 meses, de ano em ano, frequentemente. É ano de Olimpíadas no Brasil e o programa Conheça Goiás já está por dentro de tudo. Vamos conhecer agora 2 atletas paralímpicas e saber mais sobre o tênis de mesa e tiro com arco. Thaís Severo e o tênis de mesa. Parceria que já dura 5 anos e rendeu bons frutos. A jovem de 22 é bicampeã brasileira no esporte. Ano passado eu fui bicampeã brasileira, fui vice-campeã no Parapan de Toronto. Estou treinando sem parar, com fé de quando sair a convocação no próximo mês, meu nome está lá. A Thaís está entre os goianos pré-selecionados para participar da Paraolimpíada Rio 2016. Desde que iniciou no esporte, ela já sabia o que queria. A esperança, desde quando eu comecei a treinar, era o Rio. Eu estou me dedicando só para o tênis de mesa desde o ano passado. Ano passado eu tranquei a faculdade para poder ter mais tempo para poder treinar. Do tênis de mesa com a mesa tenista Thaís Severo, agora vamos conhecer outra atleta goiana que também está pré-convocada para representar o Brasil nas Paraolimpíadas do Rio de Janeiro este ano. Só que dessa vez o esporte é o tiro com arco. O tiro com arco exige concentração, força e disciplina. As Paraolimpíadas ainda são em agosto, mas a atleta já está ansiosa.
Quando pensa, o coração acelera. Então é tipo assim, foco, 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 só querer resultado. Mas na hora que imagina que já está próximo, o coração tum, 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 tum. 2015 foi um ano marcante para ela. A arqueira foi ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, mas o sonho é vencer no Brasil. Todo atleta tem um grande sonho de participar de uma Paralimpíada ou de uma Olimpíada no seu próprio país, né? Porque eu acredito que a torcida, né, deve ser muito grande ali. Se Deus quiser, tenha bastante pessoas lá torcendo pela gente, né? E que venha participar junto, né? Participar dessa batida, junto aí com os atletas paralímpicos. Que venham muitas medalhas para Goiás. Daqui a pouco vamos levar você até a cidade de Senador Canedo. E já no próximo bloco, Cleudes Baré fala de economia com José Alves Filho. O Conheça Goiás volta em instantes. Já estamos de volta. O assunto da nossa entrevista de hoje é a economia. Convidamos então um especialista, o presidente da Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, a ADIAL Brasil, José Alves Filho. Confira. Ok, Nádia, nós estamos de volta com o nosso Sala de Visita. E mais uma vez nós trazemos aqui uma entrevista qualificada de assuntos importantes que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a sua vida. Nós vamos falar hoje de economia. As notícias sobre economia vêm ganhando destaque na imprensa nos últimos meses e é motivo de preocupação de todos nós. Além da crise mundial, economistas afirmam que no Brasil ela é mais grave devido aos erros na política praticada pelo governo federal. Os juros altos afetam todos os setores produtivos e de consumo. E para defender as mudanças, a ADIAL Brasil, a Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, acaba de lançar um movimento nacional denominado de Fórum Instituto Democracia Ativa. Hoje o nosso convidado no Sala de Visita é o empresário e presidente do Conselho da ADIAL Brasil, José Alves Filho. E como eu disse, nós vamos falar aqui de economia. Presidente, muito bom dia, é um prazer recebê-los aqui no nosso Sala de Visita. Presidente, bom dia, parabéns, Baé, pela sua liderança, por tudo de importante que você está fazendo para o povo de Goiás, para o conjunto como um todo do Brasil que se beneficia da sua liderança. Isso, muito obrigado. Não faço merecer todo esse elogio, mas é sempre um prazer ter o senhor aqui numa entrevista qualificada. Por questões econômicas, nós estamos vivendo uma turbulência. Hoje é um pânico de investimento, a gente percebe que há um travamento na economia do Brasil, a recessão econômica diminui o consumo, desaquece a economia. Qual é a relação que a ADIAL vê entre a crise política e a crise econômica? Acredita-se que a crise política é quem deu causa à crise econômica? São dois fatores importantes para o Brasil no momento, mas entendemos que a crise econômica está nos afetando mais que a crise política. A crise política, como o senhor bem sabe, o senhor está no seio do mundo político brasileiro, depende muito de entendimentos, de ajustes, para chegar a soluções, por exemplo, de um ajuste fiscal, de reformas que são necessárias. Isso não vai ser resolvido do dia para a noite. Nós temos aí alguns impasses entre a presidência da Câmara e a presidência da República, certo que também não serão resolvidos com maior velocidade, mas tem o lado econômico das coisas, e nós entendemos que o Brasil foi induzido a uma recessão, nós chamamos de um coma induzido, uma recessão induzida, que poderia também ter uma formatação diferente. Quem deu causa a essa indução? Quem que induziu o coma da economia brasileira? A inserção que o governo federal fez para dar uma satisfação em relação ao combate à inflação acabou provocando uma recessão econômica que não tem o fundamento, nosso ponto de vista, adequado. Nós temos hoje uma inflação de custo administrado, ou seja, nós tivemos uma pressão muito forte no começo do ano passado, de aumento de custo de energia, de combustíveis, certo? Energia por volta de 70%, tá? E o governo, para poder dar uma satisfação para a população combatendo essa pressão inflacionária, o governo tem adotado a política de aumento de juros. Provocou uma recessão, e essa recessão que ele fez? Ele aumentou os juros
reduziu créditos, certo? E colocou a população num processo de demanda totalmente retraída. Tá? Quando o consumidor, quando a população não compra, certo? O processo começa a necrosar na mesma proporção. O conselho que o Fórum, que é a DIAL, que hoje o senhor representa, daria ao ministro da Economia? Olha, que buscasse quem está fazendo as coisas, preservando a empregabilidade, como primeiro ponto, garantir o emprego do cidadão. Segundo ponto, não destruir aquilo que as pessoas, com tanto sacrifício, conseguem construir e a cada 3, 4 anos destrói isso tudo de novo, para começar tudo novamente. Ou seja, vamos olhar o que os Estados Unidos está fazendo, o que México está fazendo, o que Espanha, todos sabemos aí que Espanha, há 2, 3 anos atrás, passou por um processo violentíssimo de crise econômica, está saindo dele. O que eles estão fazendo? Reduziram a Selic. Se a recessão viesse de uma maneira provocada por outros fatores, mas no caso aqui é uma recessão induzida. Certo? Então, o que nós estamos sugerindo? Pô, olha o que os Estados Unidos faz, olha o que a Espanha está fazendo, o que o Japão faz, certo? Que é o seguinte, faz um tamanho de juros que mantenha os negócios em andamento, que mantenha os empregos em andamento, certo? Porque para atrair dinheiro lá de fora, não precisa fazer o arregaço que estão fazendo aqui com a vida da população. Por que a resistência do governo federal nesse modelo de baixar os juros no momento de recessão para fomentar o consumo e garantir a empregabilidade? Qual é a visão que o governo federal tem desse modelo que vocês estão apresentando agora? Olha, o governo brasileiro, infelizmente, continua dentro daquela cultura portuguesa, certo? Do controle pelo controle. Nós somos extremamente controladores, certo? Se você sobe os juros, pressiona a economia, é óbvio que quem paga impostos são as empresas, em primeiro lugar, e na sequência as pessoas. Então há um consenso, se ninguém consome e não se vende, vai dar no que deu o ano passado. O volume de arrecadação do governo federal foi menor. O volume de arrecadação dos estados, como mesmo Goiás, foi menor. Vocês estão buscando essa articulação política, então, para que isso chegue com força ao governo federal, estimula o governo a pensar, a equipe econômica do governo a pensar nesse modelo que vocês estão apresentando, que não estão inventando a roda. Qual é a dificuldade de apresentar isso para o ministro da Fazenda? Se há esse setor que é tão expressivo e importante para o Brasil, que é o setor industrial, que é o setor produtivo. Olha, nós mesmos estamos trabalhando nessa bandeira desde o final de novembro do ano passado, certo? Com os dados, evoluindo as informações. E precisamos muito de líderes políticos como vocês, porque nós temos também que nos comunicar dentro da estrutura da organização do país. E num país democrático como o nosso, as pessoas, líderes como você, como governadores, demais prefeitos, os deputados federais, senadores, são peças importantíssimas no contexto e nós vamos levar essa mensagem a vocês. Precisamos do seu apoio para levar essa mensagem aos prefeitos, porque o trauma que todos estão vivendo hoje, das contas do município a serem pagas, que estão impagáveis, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, certo? Como nós temos aqui problema em Tocantins, problema em Goiás, que teve um PIB negativo de 1,5% no ano passado. Há uma falta de conhecimento ou é uma inércia do Congresso Nacional? Não, tem uma falta de consciência, certo? E principalmente de conhecimento, como você muito positivamente coloca, certo? Falta conhecimento, porque o brasileiro é uma pessoa dinâmica, a hora que tiver maior divulgação das informações, tenho certeza que o pessoal vai entender, porque tem uma inteligência privilegiada, certo? E nós vamos conseguir chegar mais rápido ao governo federal, porque aí cabe a vocês, né? O acesso, certo? E a ponderação, certo? Do que é ajustar a parte fiscal do país, mas manter a população numa vida saudável. Se o governo federal resiste nessa proposta, e se há uma falta de conhecimento ou inércia do Congresso Nacional, o senhor afirma que é mais falta de conhecimento. O que se esperar nos próximos anos se o governo federal não mudar
essa política que vocês tanto estão combatendo, que é essa política de aumento de juros, de aumento de impostos, criação e recriação da CPMF, e IOF, PIS, COFINS, que o governo federal tem sempre sinalizado no sentido de aumentar os impostos e aumentar os juros. Tem que haver uma consciência, certo, de que uma coisa é ajustar a inflação, certo, mas preservar o ganho que as pessoas, as empresas e o país vêm adquirindo. Tá? Não há necessidade de tomar essas medidas que são totalmente diferentes daquilo que os países bem-sucedidos estão tomando. As propostas que nós estamos trazendo para vocês, líderes políticos, para a população que deve ir para a rua e reclamar para baixar os juros e aumentar a empregabilidade, retomar seus empregos, certo? Deixa a população andar, deixa o PIB andar, certo? Deixa o empregado voltar a ter emprego, o empregador empregar, deixa o crédito fluir, certo? Porque o que estão fazendo é exatamente o contrário. Vão seguir o que os países como nós estão fazendo e rápido. Gente, não é uma decisão que o FMI vai contra, porque ele mesmo está sinalizando. O Brasil está com a posição de juros extremamente severa e errada. Tá? Ou seja, temos que olhar e expor, nem banco está ganhando dinheiro no momento. Eu acho que essa colocação do presidente é justamente que o nosso telespectador, que todos nós brasileiros queremos. Nós queremos pagar menos impostos, nós queremos pagar menos juros, nós queremos produzir, trabalhar, fomentar a economia, ter qualidade de vida. Nós recebemos prazerosamente aqui na nossa sala de visita. Muito obrigado, presidente. José Alves, que representa a DIAL, que representa também esse fórum que está sendo criado para articular, não só aqui dentro do nosso estado, mas em todo o Brasil, a fim de que esses dados sejam apresentados e há uma sensibilidade por parte do governo e por parte da classe política num todo, empresarial, trabalhando de forma integrada para o Brasil tomar aí o seu crescimento, retomar a sua economia e ser um país que a gente pode acreditar que há realmente uma política solidificada de governo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós sentimos honrados aqui no nosso sala de visita. Uma última palavra para os nossos telespectadores. Presidente, muito obrigado mais uma vez pelo espaço que está nos propiciando neste momento. Tá? Queremos agradecer bastante aí o tempo que nos foi acreditado e reforçar para você, trabalhador, você dona de casa, consumidor em geral, vão para a rua e peçam um juro com Selic de 7% ou menos que isso, certo? Para a gente poder falar a mesma coisa e ter a ressonância, porque é simples falar, olha, nós não queremos uma Selic maior que 7%, não queremos uma Selic maior que 3%, e todo mundo vai voltar a ter uma vida normal. Nós não queremos ter a vida que o nosso PIB ainda não nos propicia, mas queremos ter uma vida normal e não ficar a cada 3, 4 anos perdendo tudo que a gente, com sangue, suor e lágrimas, não dá para ficar assistindo do sofá de casa, né? Não, aí não dá para ficar perdendo aquilo que custou o suor de todos nós, de todos os trabalhadores, da população como um todo, e vocês até, que são os nossos dirigentes, os nossos governantes. Obrigado, presidente. Obrigado, telespectadores. O Sala de Visita é isso. Sempre uma entrevista qualificada para você. Mas fique conosco, nosso programa continua. E depois dos comerciais tem curiosidades e história de Senador Canedo. Nós voltamos já. Senador Canedo, município vizinho da nossa capital, é o nosso destino. Vamos conhecer um pouco mais desta cidade no nosso quadro Município em Destaque. De Minas Gerais e da Bahia vieram os primeiros habitantes do lugar que logo mais se tornaria a cidade de Senador Canedo. As famílias vieram atraídas pela estrada de ferro da rede ferroviária federal na década de 30. A fazenda Vargem Bonita, de propriedade do senador Antônio Amaro Canedo, foi o local escolhido para montar os acampamentos que acolheram os trabalhadores, dando início à povoação. Próximo à estação ferroviária, surgiram a Zona Central e os primeiros estabelecimentos comerciais. No dia 1º de novembro de 1948, lançou a pedra fundamental desta igreja que nós temos aqui na frente. E eu tinha 10 anos naquela época e fiquei mal servido porque o padre falou que ia fazer uma cidade aqui. Nós éramos umas 15, 20 pessoas, como é que ia fazer uma cidade? Ignorei na hora. Falei, mas
sonhando demais. Esta cidade, com pouco mais de 100 mil habitantes, é nova no estado. Tem apenas 27 anos. Não dá para acreditar, não é mesmo? Isso porque quem visita o município se impressiona com todo o desenvolvimento e infraestrutura da cidade. A vocação de Senador Canedo é eminentemente industrial. Então nós temos que ter esses atrativos nos polos industriais. Nós temos um polo industrial que é o polo central, com mais de 42 indústrias. E Senador Canedo começa um crescimento volumoso com o advento da vinda da Petrobras para cá. Senador Canedo abriga o maior polo petroquímico do centro-oeste brasileiro, graças à sua localização geográfica privilegiada, que dá acesso aos principais centros de distribuição de passageiros, cargas e comercialização. A política de incentivos e a oferta de mão de obra capacitada também contribuem para o crescimento deste mercado. Hoje temos instalado nesse polo ao qual eu presido mais de 40 indústrias, de média para grande porte, indústrias na faixa de 400 até 3.500 funcionários cada indústria, ao qual empregam hoje em torno de 11.000, 11.500 funcionários entre diretos e indiretos. E vindo de encontro com isso, nós desenvolvemos políticas públicas para a geração de emprego e renda, como incentivo, visando capacitar e empregar o cidadão canedense. A estação da Ferrovia Centro-Atlântica, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce, ainda responde pela geração de parte da riqueza de Senador Canedo. Entretanto, neste ano, começou a operar no município o terminal da Braspetro, uma subsidiária da Petrobras. Este é o ponto de entrega em Goiás do Poliduto, responsável pelo transporte de combustível da refinaria de Paulínia, em São Paulo, com 780 quilômetros de extensão. Senador Canedo, hoje, com 26 anos de idade, é o 4º município como desenvolvimento econômico e social do Brasil. É uma referência nacional de desenvolvimento econômico e social, sendo importante para o crescimento do estado de Goiás e de todo o centro-oeste brasileiro. O desenvolvimento econômico e social é tido como referencial da administração pública para o crescimento da cidade. Senador Canedo é hoje a 3ª maior arrecadadora de ICMS e a 5ª mais competitiva, de acordo com dados da Secretaria de Planejamento do Estado. Quem vem até a cidade tem opções interessantes para visitar. O Parque Ambiental Boa Vista é um ponto que merece ser visitado. São 250 mil metros de área verde, 3 lagos com pista de caminhada e ciclovia. É um pedaço da natureza dentro da cidade. E ainda tem um espaço para a cultura com teatro aberto. E o mais incrível, um jardim sensitivo para portadores de necessidades especiais. É um parque completo, ponto de encontro, diversão e lazer dos canedenses e visitantes. Assim como o Cristo Redentor, outro ponto turístico que pede uma visita. Bom, gente, acabamos de chegar aqui no Morro de Santo Antônio, onde vocês já podem ver o Cristo, que é o principal ponto turístico aqui da cidade. É um lugar muito visitado pelas pessoas que gostam do local, admiram o local e assistem Senador Canedo com todo o coração que tem, que amam essa cidade. Além de pontos turísticos, a cidade é rica em patrimônio histórico. Construções antigas ainda bem preservadas que chamam a atenção, como a primeira igreja da cidade. Com investimentos na cultura, setor econômico e social, Senador Canedo se mostra exemplo de cidade a ser seguido. Menos de 30 anos de existência, com história para contar e ainda muito a ser escrito. Realmente, Senador Canedo é um município que cresce cada dia mais. E você quer participar do nosso programa? É simples. Basta mandar a sua sugestão para o e-mail conheçagoiás@gm-go.org.br. Por hoje estamos encerrando o Conheça Goiás, mas você pode continuar conosco através de nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @conheçagoiás, sem acentos. No YouTube, nossa página é Programa Conheça Goiás. E no Facebook, Conheça Goiás. Fique ligado na nossa rádio web que você acessa pelo site
www.agm-go.org.br. Esperamos você no sábado que vem, às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. Até a próxima!